Hoje eu vou falar de Porto Seguro, uma empresa que a gente fala até pouco aqui no meu canal, mas é uma excelente empresa. E eu trouxe aqui o Evandro, que é nosso analista de instituições financeiras. Ele preparou uma apresentação bastante completa, fez uma pesquisa muito profunda e é esse tipo de serviço que a gente entrega para os nossos assinantes na Suno Research. As carteiras da Suno têm retornos acima da média, por quê? Por conta de trabalhos como esse aqui do Evandro, pesquisa profunda, e se você faz uma pesquisa profunda, a tendência ao longo do tempo é que você tenha um retorno acima da média. Então vou passar aqui a palavra para o Evandro para mostrar um pouquinho mais do que ele preparou para vocês e para os nossos assinantes a respeito de Porto Seguro. Vamos lá, Evandro? Bora! Perfeito, Thiago. Estou bem feliz de estar aqui com vocês para falar da Porto Seguro, que é uma empresa que eu admiro bastante. Hoje ela vale cerca de 33, 34 bilhões de reais em termos de valor de mercado. E aqui nós temos a história. Ela foi fundada em 1945 por dissidentes do predecessor do atual Bradesco. Em 72, o controle é assumido pela família Garfinkel, cujo inclusive o pai do Jaime, um migrante ucraniano que trabalhou no setor de seguros na Itália, depois com ampla experiência no setor de seguros aqui no Brasil também, assumiu o controle. Ao longo das décadas se entra no segmento de vida, previdência, asset, se lança a Azul Seguros, que é uma marca complementar que também faz parte do portfólio alto, muito focada no segmento automotivo. Em 2004 se faz o IPO e em 2009 acontece um evento bem importante, que é uma associação, uma parceria com o Itaú. O que acontece? O Itaú ele cede a sua carteira de seguros para Porto Seguro, então digamos que os prêmios, os recursos administrados, eles passam a ser da Porto Seguro e a Porto Seguro ela cede uma participação relevante na empresa, Então o Itaú passa a deter cerca de 30% da empresa nessa data e a Porto começa a acessar os balcões do Itaú para distribuir os seus produtos. E em 2023 ela fez um rebranding, Ela mudou o seu nome de Porto Seguro para Porto, como se fosse o nome da holding, E ela mantém ainda a marca Porto Seguro para área de seguros naturalmente. Também opera com Azul Seguros, como a gente vai ver, e outras linhas que ficam abaixo. Aqui em composição acionária nós vimos que a Psilpar ela tem 70,8% da empresa. A Psilpar vem de Porto Seguro, Itaú Unibanco Participações. Se nós ajustarmos para poder ver melhor como é que fica essa composição acionária ajustada, nós teríamos ali o Jaime Garfinkel, que é filho não exatamente fundador, mas quem assumiu o controle, esse imigrante ucraniano que assumiu o controle em 72, e o Itaú Unibanco com 30,4%, sendo o restante ali um pouquinho de tesouraria, que ela faz umas recompras, e o free float de 28,2%. Aqui nós vemos as marcas que ela opera, Então eu vou destacar essas marcas de negócio, que tem o Porto Bank, que é um banquinho bem interessante, que tem aí uns 19 bilhões em carteira de crédito. Tem a Porto Saúde, que é uma área não exatamente incipiente, mas ela ainda é pouco representativa, mas tem crescido bastante, São mais ou menos 6 milhões de vidas seguradas. A Porto Seguro, como é conhecida do público geral, que atua com seguros. E aí também tem a Azul, a MSG e a opera também com a marca Itaú. Tem a Porto Serviço, que é relativamente pequena, e essas são as principais marcas, Tem também ali, por exemplo, a Pet Love, uma marca de seguros pet que foi adquirida recentemente, mas ainda é pouco representativa como o todo. Aqui nós vemos os principais áreas, digamos, Tem a Porto Seguro que atua em auto, bike, celular, residência, empresa patrimonial, enfim. A Porto Saúde, que fornece planos de saúde tanto para empresa quanto individuais. O Porto Bank, que é muito focado em cartão de crédito. E a Porto Serviço, que é também, como eu falei, pouco representativa. A gente vê que a Porto Seguro ela representa 57% do resultado pré-impostos, excluindo as áreas que são deficitárias, ali que são os demais e alguns custos de holding. O Porto Bank com 22%, e ele vem cada vez representando mais essa parcela, porque o Porto Bank vem crescendo bem. A Porto Serviços com 7% e a Porto Saúde com 14%. Aqui nós temos um dado muito interessante, que é o crescimento do setor de seguros como percentual do PIB, o que nós chamamos de penetração. A gente pode ver que em 2004 isso era só 2,5% do PIB, hoje já está em 4%, então isso tem muito a ver com a sofisticação da economia brasileira. Hoje, ainda que nós tenhamos passado por várias crises, e há tempos nós operamos com uma instabilidade macroeconômica, a economia hoje ela é muito mais dinâmica do que era lá em 2004. Então, quanto mais envolvido um país maior tende a ser a penetração de seguros em relação ao PIB. Então é uma indústria que ainda tem bastante potencial para crescer na minha visão. Se estima que ela pode chegar até 10% do PIB, mas nos últimos
últimos anos a gente vê que esse crescimento está um pouco estagnado. Aqui nós temos um slide de percepção de qualidade, tá? E isso tem muito a ver com alguns dados qualitativos que nós utilizamos, né? Que são dados quantitativos que mensuram aspectos qualitativos no caso. Tá? E a gente pode ver que a nota do Reclame Aqui das duas principais marcas de seguro alto da Porto Seguro, né? A Porto Seguro ela opera com mais tipos de seguros, mas ela tem um foco muito grande no setor automotivo. Tá? A gente vê que ela é disparada a melhor, com 7.3 de nota, seguido da Azul Seguros, que também pertence à Porto. Depois, tendo aqui o Bradesco lá na lanterninha, a BB Seguros, Mafre, enfim, dá para ver que, na média, a empresa ela é muito bem avaliada pelos seus clientes, aqueles que têm problemas e vão lá usar o Reclame Aqui para isso. Aqui nós vemos a composição dos prêmios, tá? A gente pode ver que 54% dos prêmios, o que é o prêmio para uma seguradora? Quando você faz um seguro, tudo que você paga para a seguradora é o prêmio, certo? Então ela pega esse prêmio, aplica em títulos de curto prazo, ofere um resultado financeiro com isso, e quando ocorre o sinistro, né, aquele evento ruim, que quando a gente bate o carro ou alguma coisa assim, a empresa ela retira esses recursos do float, que nós chamamos, e devolve para o seu segurado no caso desse sinistro. Tá? Então o modelo de seguros ele é basicamente isso, você tem o prêmio, você aplica ele ao longo do tempo e quando houver sinistro você saca para poder fazer frente ao sinistro. Tá? Então nós podemos ver aqui que a concentração realmente muito grande no setor alto, depois o setor de saúde com 22%, e aí tem patrimonial, pessoas, que seria o seguro de vida, né? E outros seguros aqui, que pode entrar o seguro pet, enfim, várias outras modalidades aí que são menores e menos representativas. Nós vemos que também em termos de crescimento, esse prêmio ele cresce muito, né? De 2001 até 2024, o CAGR, né, que é o crescimento anual composto, foi de 12,1% nominal. Isso foi acima da inflação do período. Então, a empresa ano após ano consegue emitir mais prêmios, crescendo e obtendo uma participação de mercado cada vez maior. A gente vai ver logo em frente a participação. A capilaridade, ela é bem ampla, né? Nós podemos ver que tem sucursais e centros automotivos pelo país inteiro, inclusive um no Uruguai também. Então, é muito importante isso, porque imagina que você vai fazer uma viagem, né? Se você está com uma seguradora local, ela não necessariamente vai ter uma cobertura em outros estados, ao passo que a Porto Seguro ela consegue oferecer um serviço de abrangência nacional. Então, se você é de São Paulo e vai viajar para a Bahia, ela vai cobrir, não tem problema. Então, isso eu acho que é um diferencial competitivo da Porto, porque ela consegue abranger quase o território nacional todo, excluindo alguns estados ali, como, por exemplo, Roraima, o Acre, que ela acaba não atendendo. Em termos de distribuição, né, como é que ela vende os seus produtos? Ela utiliza corretores independentes ou balcões bancários, né, o que nós chamamos de bank assurance. Ela utiliza o balcão do Itaú para distribuir os seus serviços. Nós vimos que houve um crescimento de corretores com vendas, né, por exemplo, para Porto Seguro eram 39,7 mil corretores em 2019 e agora em 2024 já quase 44 mil corretores. Então um crescimento aí de 10,6% nesse período. O NPS, né, que é o Net Promoting Score, é uma métrica de qualidade, de percepção de satisfação dos corretores, é de 88, que é algo muito alto. A Porto ela paga uma comissão que tende a ser um pouco melhor que as suas concorrentes e ela cobra um pouco mais caro também por isso, porque ela dá um serviço de muita qualidade. Aqui nós vemos que o corretor que vende mais de um tipo de seguro, ele acaba vendendo mais, no geral. Então, a Porto ela tem focado nisso, em oferecer cada vez mais serviços, mais seguros por corretor, para poder ampliar a sua distribuição. Aqui nós temos o float, que são justamente aqueles recursos dos prêmios que ficam aplicados em títulos de curto prazo, enquanto não ocorre o sinistro. Isso confere, hoje, 23,6 bilhões, né, ao final de 2024, na verdade, para a empresa. Isso é muito importante porque ele é um dos insumos das seguradoras. Ele gera esse resultado financeiro que impulsiona o resultado. Também existem outros passivos ali que não são considerados float, muito por conta que esse balanço ele contempla também o Porto Bank, que tem as suas próprias fontes de captação, e ali tem os passivos financeiros ali de 17,2 bilhões, em grande parte isso do Porto Bank. Aqui nós temos uma remuneração bastante curiosa, é uma das poucas empresas que eu já vi na minha vida que tem uma remuneração 100% variável. Isso em termos de alinhamento com o minoritário pode ser bastante interessante, contanto que esse plano ele seja bem desenhado. Acredito que ele porque justamente a empresa ela entrega
resultado aos seus acionistas ao longo dos anos. Então, a diretoria tem uma remuneração 100% variável, ao passo que o conselho, 84% variável e 86 variável e 14% de remuneração fixa. Aqui nós vemos um market share, né, que seria a participação de mercado, quanto que a Porto detém de participação no mercado em cada segmento. Na linha pontilhada, nós temos o segmento alto, que contempla a Porto, mais a Azul Seguros, mais a Itaú. E hoje a Porto ela tem cerca de 27% no mercado brasileiro. Então mais de 1/4 de todos os seguros altos emitidos no país pertencem a essas 3 empresas em conjunto que são detidas pela Porto. É um market share bem relevante. A gente pode ver que houve um salto ali de 2009 para 2010, que tem muito a ver com o fato de a Porto ter assumido aquela carteira do Itaú, então houve esse crescimento de market share, e desde então ela tem mantido aí cerca de 26 a 27% de market share no segmento alto. Nós vemos também que no segmento patrimonial ela tem 9%, tá? Então um pouco menos de 1/10 do market share nacional é detido pela Porto, e uma pequena participação em vida. Aqui nós vemos em market share alto, né, que ela é a líder absoluta do segmento, com 27,3% para ser mais preciso, é seguido da HDI e a Tóquio Marine, com o restante sendo detido por outras, né, Bradesco Seguros, Allianz, enfim. Então, uma empresa realmente muito dominante nos segmentos que ela opera. Aqui nós temos as fontes de receita, que serão uma aproximação do resultado operacional e o resultado financeiro. A gente pode ver que a grande parte disso, isso é pré-impostos, né? A grande parte das receitas vem do operacional. As melhores seguradoras, elas têm realmente um resultado mais operacional do que financeiro, né? As piores seguradoras, elas dependem do resultado financeiro para obter lucro. Não é o caso da Porto Seguro. Vale ressaltar que essas receitas elas já são subtraídas dos sinistros, tá? Mas é uma aproximação porque isso aqui contempla os números consolidados, que também entram o resultado do banco, enfim, mas dá para ver que é uma seguradora muito rentável e muito eficiente. Aqui na Porto Alto nós vemos o crescimento dos veículos segurados, né? Hoje são 6 milhões de veículos e ainda existe muito espaço para crescer. Eu acho que no seguro alto especificamente, a Porto ela depende mais do crescimento do mercado como um todo, porque ela já detém uma fatia relevante desse mercado. Então, o crescimento ele não poderia ser feito via crescimento inorgânico, né, que seria aquisição de novas empresas, porque o CAD provavelmente barraria esse tipo de expansão. Então ele precisa de um crescimento que seja orgânico. E com um market share tão relevante, eu entendo que acabar dependendo um pouco mais da expansão desse mercado, da demanda de mercado alto. E hoje, somente cerca de 30% dos automóveis no país tem um seguro automotivo. Então existe, na minha visão, bastante espaço para crescer em termos de mercado, né? Não de fatia de mercado, mas o mercado como um todo. Aqui nós temos o Porto Bank, né? O banco que eu falei. Ele hoje aí tem uma carteira de crédito de mais ou menos 19 bilhões, 17 disso é cartão de crédito, é um banco muito rentável. Ano passado ele entregou um ROI, um retorno no seu patrimônio líquido de 26%. Tá? Ele tem uma margem financeira muito robusta, tem uma receita de serviços também, que eu imagino que grande parte vem do que se chama interchange fee em inglês, não me recordo o nome em português, tarifa de intermediação, né? Que quando você passa o cartão, o banco emissor ele fica com uma fatia dessa transação. Também tem que remunerar a rede, né? Que seria a Mastercard, a Visa e o adquirente. Então cada parte é remunerada em relação a essa transação total que você passa no cartão de crédito, e o emissor, o banco emissor, no caso o Porto Bank, ele fica com uma parte disso. Ele é um banco bem tecnológico, assim, a fatura você paga por Pix e ela é automaticamente liberada. Poucos bancos têm isso, o Nubank tem algo similar, mas outros bancos não têm essa liberação imediata, né? O banco ele também vende consórcio e capitalização, e ele é bem focado em cartão de crédito. Ele tem bons cartões de crédito a serem oferecidos, e muitos com IOF zero, né? Que o IOF é um tema que está bem na moda, porque, enfim, nós tivemos uma elevação desse imposto e o banco assegura um IOF zero, que é bastante interessante. Aqui nós vemos, em termos de Porto Saúde, no Reclame Aqui ela também é muito bem avaliada, mais bem avaliada do que os seus concorrentes, né, com nota 8, muito acima da média no mercado, e nós vemos aqui o crescimento das vidas seguradas, né? A gente vê que teve um decréscimo e ela voltou a crescer nesse segmento, hoje com 675 mil vidas seguradas. Aqui nós vemos como é que se mensura a eficiência de uma operação de seguros. Então ela basicamente usa o índice combinado, que ele tem a ver com a sinistralidade, que são as despesas que são utilizadas para reembolsar o segurado, no caso do sinistro, mais as despesas operacionais, mais a comissão. E você vê isso como percentual do prêmio, né, que eu expliquei antes, e isso ele mensura quão eficiente é essa seguradora. Tá? A gente pode ver que a sinistralidade ela varia em relação ao segmento, né? No segmento de saúde se opera com uma sinistralidade mais elevada, isso é considerado na hora da emissão do prêmio, né? Então
o prêmio de saúde ele vai ser um pouco mais caro, imaginando que vai ter mais sinistralidade. Já o segmento alto, ele opera com uma inadimplência, uma sinistralidade inferior ao segmento de saúde, com média e mediana de 56% e 57% respectivamente, ao passo que o segmento de vida é o que tem a menor sinistralidade, felizmente, né? Claro, porque as pessoas tendem a bater mais o carro do que falecer, né? Se falece somente uma vez na vida, e por isso essa sinistralidade ela é baixa. E a sinistralidade do segmento de vida ter uma mediana de 34% não significa que 34% dos segurados acabaram a falecer, mas sim que 34% dos prêmios foram utilizados para fazer frente ao sinistro de algumas poucas pessoas que vêm a falecer, tá? Aqui nós vemos o índice combinado, que é aquela métrica de eficiência que eu falei. A gente pode ver que ele é composto pela sinistralidade, a comissão e as despesas operacionais. Então, uma seguradora muito eficiente, ela tende a ter um índice combinado inferior a 100%, que é o caso, historicamente, da Porto Seguro. A Porto, ela nunca entregou um índice combinado acima de 100% e ele gira em torno de 91% nos últimos anos, tá? Que mostra que é uma seguradora muito eficiente, que ela não depende do resultado financeiro. Aqui nós temos a rentabilidade, né? Que é o que realmente põe o dinheiro no bolso do acionista. A gente vê que a Porto ela tem um ROI volátil, né? O ROI ele é o retorno sobre o patrimônio líquido. Nos últimos 2 anos ela entregou aí cerca de 20%, e vale ressaltar que eu calculei como média do período inicial com o período final, então ele vai diferir um pouquinho do divulgado pelo RI, mas eu acho que ele é bem razoável como métrica de rentabilidade. E aqui embaixo, na linha pontilhada, nós temos o ROI real, que ele é basicamente o quanto que a empresa consegue retornar acima da inflação frente ao seu patrimônio líquido. Tá? Então a gente vê que, historicamente, a empresa entregou um ROI de 10,8%, uma rentabilidade muito elevada, acima da inflação, o que denota que a empresa é muito rentável. Aqui nós temos o crescimento do lucro líquido, né? A empresa lucrava 623 milhões em 2010 e no último ano ela lucrou 2,6 bilhões. Né? Alguma coisa bem expressiva esse crescimento. É uma empresa que tem um resultado um pouco mais volátil, porque alguns anos eles acabam tendo mais sinistralidade, a concorrência acaba precificando os seguros de maneira mais agressiva e a empresa precisa emitir prêmios mais baratos, e é normal que a empresa ela tenha essa sazonalidade, essa volatilidade nos resultados. O que importa é que ao longo dos anos ela entrega um ROI muito acima do seu custo de capital, que tem sido o caso da Porto Seguro. Aqui nós vemos os proventos, né? Quanto que ela distribui em termos de JCP, juros sobre capital próprio, e dividendos. A gente vê que a empresa distribuiu cerca de 47% do seu resultado em JCP e dividendo. O payout ali em 2018 ele foi um pouco mais elevado, bastante mais elevado, muito por conta de um ganho numa causa relacionada com PIS e COFINS, tá? Então foi atípico realmente, mas a gente vê que o dividendo ele tende a crescer ao longo do tempo, ainda com uma volatilidade que é similar ao do lucro líquido. Aqui nós vemos os riscos, né? E eu destaquei aqui 5 riscos, Thiago, que eu acho bem relevantes. Tá? O primeiro é de competição, porque o negócio de seguros ele é comoditizado, ainda que a Porto ela consiga entregar um diferencial com um serviço um pouco melhor, de maior qualidade, uma abrangência nacional. Ainda assim, o cliente ele tende a optar pelo seguro que seja mais barato. O preço dos itens segurados, isso ocorreu, por exemplo, após a pandemia, né? A empresa precificou o seguro considerando um preço de carro, e quando teve o sinistro lá na frente, o preço dos carros subiu muito. Então a empresa acabou tendo uma sinistralidade mais elevada que impactou o resultado, tá? Então, o preço dos itens segurados ele é bastante relevante no resultado. Eu também destaco o regulatório, é uma empresa que é muito rentável, um setor como um todo que tende a ser bastante rentável no Brasil, e uma elevação de tributos, como foi feita com o setor bancário recentemente, cujo EF foi elevado, pode impactar o resultado no futuro. E também no segmento saúde, né? Os ajustes dos planos individuais, eles são reajustados conforme a agência regulatora, tá? Então, a empresa ela não pode livremente ajustar o seu preço, ao passo que no segmento empresarial, aí ela já tem um pouco mais de liberdade para negociar preço. O risco climático, né, em 2024 nós tivemos o desastre, né, aquela crise no Rio Grande do Sul, e isso teve um impacto de mais ou menos 87 milhões no trimestre que ocorreu isso, que foi o segundo trimestre do ano passado, e isso pode ser daqui para frente cada vez mais relevante, né? Nós temos aí um clima cada vez mais imprevisível que torna mais difícil a precificação de seguros pela ótica da empresa. E a sinistralidade, que tem exatamente tudo a ver com esse risco climático, né, que quando ocorre o sinistro, a empresa precisa desembolsar para os seus segurados. Aqui em valuation, tá? Eu peço que vocês tenham bastante ceticismo com esse valuation, porque eu utilizei premissas assim, que eu entendo que são bastante razoáveis, mas é muito difícil de determinar qual vai ser o crescimento daqui para frente da Porto Seguro. Aqui eu utilizei uma taxa de desconto real, ou seja, acima da inflação de 10%, um ROI também real, equivalente aos 2024 de 14,7%, e
e um payout, ou seja, o quanto do lucro ela vai distribuir para os seus acionistas de 50%. E nessas premissas, utilizando aí 10 anos de crescimento, nós teríamos uma empresa que deveria valer 32,4 bilhões, que é aproximadamente o que ela vale hoje. Contudo, eu entendo que os anos de crescimento eles podem ser até maiores, a empresa pode crescer por muito mais tempo, pode crescer em saúde, pode crescer com o banco, ainda que no segmento alto talvez seja um pouco mais difícil. E o ROI, que vai determinar esse crescimento que eu estabeleci aí, 7,4%, que tem muito a ver com o quanto que ela rentabiliza em relação ao quanto que ela distribui, ele pode ser inferior, né? Eu utilizei o ROI de 2024, que foi realmente muito elevado. E aí nós chegamos num valor intrínseco por ação de R$ 50,17. Então, ainda que seja uma empresa de altíssima qualidade, eu não entendo que exista uma grande margem de segurança para se investir na Porto Seguro. Se as minhas premissas aqui estiverem corretas, o que provavelmente não estão, ela entregaria próximo de 10% acima da inflação, que é um rendimento bem interessante, mas ele vai depender de várias variáveis que estão fora do nosso controle e são impossíveis de se prever. Eu, idealmente, gostaria de vê-la num valuation um pouco mais baixo para poder recomendar o ativo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Evandro, muito obrigado. Deu para ter uma noção muito mais profunda a respeito da Porto Seguro. Quem não acompanha o caso, tenho certeza que saiu com um conhecimento muito mais profundo e agora tem mais embasamento para tomar a sua decisão de investimento, e é exatamente esse o serviço que a gente presta aos nossos assinantes lá da Suno Research. Se você ainda não é assinante, vou botar aqui um link na descrição para que você tenha acesso a toda essa inteligência de mercado que a gente provém aos nossos clientes. Vou botar aqui um link na descrição para que você também tenha acesso a esse tipo de inteligência, tá bom? Obrigado, Evandro, mais uma vez. Beijo grande e bota aqui nos comentários qual a próxima empresa que você gostaria que a gente fizesse esse mesmo trabalho para vocês.